E aí pessoal, voltando a falar de tudo que eu sei sobre Murder Drones. Bom, do vídeo passado eu falei sobre muitas coisas que atualmente eu não lembro mais o que eu falei, mas são coisas bem úteis para vocês que estão assistindo Murder Drones no começo. Saber disso é muito bom. Bom, e um dos fatos que eu quero falar é sobre o próprio N. Ele e os robôs de desmonte têm força suficiente para abrir as portas. Então, para que eles precisavam de um local para conseguir entrar lá? Não tem motivo, na verdade. Eu acho que é apenas um bug. E o próprio pai da Uzi também, o Carl Thurman, ele meio que sabia de tudo sobre os robôs. Ele tinha um conhecimento sobre portas. Não sei porquê, ele era louco por portas, como a própria Uzi disse, terapia que é bom nada, né? Mas voltando, ele poderia ter ajudado a Uzi, confiado nela e atirar. Ele deixou ela pra morrer. Isso é muito estranho. Às vezes que eu assistia, ele não ajudou a Uzi uma vez sequer. E no final de tudo, bem literalmente no final, ele chega e ajuda a Uzi dando uma arma. E pelo que dá pra perceber, as memórias que estavam no robô que a Uzi destruiu ficaram naquele outro robô, já que são feitos mais vezes. Tô falando da Jota. Já que quando a Jota olha para aquela arma, a Jota literalmente, ela praticamente paralisa. Ela tem medo daquela arma, do poder destrutivo que aquela arma tem. É mais forte que literalmente todas as armas dos robôs de desmonte. É muito perigoso aquela arma cair nas mãos. E a Uzi conseguiu criar ela. Aquela arma facilmente poderia matar o Solucionador Absoluto com um tiro. O Solucionador Absoluto não pode ser anulado, já que pelo visto ele é uma esfera de energia pura, não dá pra saber. Tipo o próprio Nu, que a Uzi, o Solucionador taca quando está lutando. É praticamente a forma viva e natural dos drones. Só que isso são dos drones que estão de certo modo corrompidos, já que eles são como deuses naquele universo, naquele mundo, já que eles são capazes de criar matéria viva. Eles apenas precisam comer metal. Eles precisam beber óleo para conseguir criar matéria viva. A própria Doll, ela consegue criar... ela consegue voltar à vida. Não importa com quantos tiros leve. O único lugar onde eles deveriam proteger é o peito. Só que como muitos dos robôs não sabiam dessa como é que fala? Desse núcleo que eles têm, apenas os humanos e os próprios drones que têm esse coração sabiam desse poder que eles tinham, como a Nori, e tinha também vários armários. Quando a Tessa tacou fogo em tudo lá, e vários daqueles armários estavam mortos. Eu não lembro se estavam com o peito rasgado, porque se estiverem, deu pra perceber que assim comeu eles. Agora, se lá é o planeta extrasolar onde eles estavam, como que assim foi pra lá, sendo que assim estava na Terra? Mas demonstrou que, além dela estar na Terra, ela consegue se teleportar, como a Doll, ela também consegue. Assim se teleportou de um planeta para outro. O corpo que estava naquela igreja era o corpo da Nori, não era o Solucionador Absoluto. Na verdade era e não era. O corpo do Solucionador Absoluto estava na Terra. E aquela cruz era uma das únicas formas de conseguir também deter o Solucionador Absoluto, de ter mais corpos com o Sulfur. Isso é muito interessante também, ele ter menos controle das criaturas. E devo perceber que naquele tablet lá, a Nori, a Eva, na verdade, ela estava literalmente consertada. Ela não podia ser mais afetada pelo Solucionador Absoluto, mas a Eva não podia mais ser afetada pelo Solucionador Absoluto, mas a Nori conseguia. Por isso que quando a gente vê a Nori, ela tá sem o corpo dela, e deu pra perceber que o Solucionador Absoluto só consegue criar hologramas como é que fala?
dos personagens que ele captura, de novo, capturando, ele só consegue capturar. Se ele capturar, ele consegue criar os hologramas. Deu pra perceber que ele literalmente criou o corpo da Nori. Só que não deu pra perceber uma coisa. Ah, espera. Aquele não era o Cal Dorman. Já que ela não mostrou o corpo dele em si, ela só mostrou um corpo de um operário qualquer. E o rascou como um holograma, sendo que ela nem sabia fazer um holograma direito. Ela fazia de resolução tão baixa. E a primeira vez que a Doll usa os poderes foi muito legal, já que deu pra ver que ela deu para pensar que ela era a criadora daquele poder. Só que deu pra perceber que ela não é e nem é uma vilã também. A Doll não é uma vilã. Ela não tava fazendo aquilo pelo mal, ela só queria descobrir quem matou os pais dela. Mas essa resposta meio que já foi respondida no próprio desenho. Ela mesma matou os próprios pais. Ela pode ter comido eles, porque como a Uzi, ela pode ter sobreaquecido por não saber usar os poderes. Ela poderia ter sobreaquecido e ter matado os próprios pais. E isso só de pensar é muito estranho. Porque só de pensar que ela sobreaqueceu, ela também tem aquelas asas e tentáculos. E a própria cauda que a Uzi também tem. Aí, assim, ela não tem aquelas peculiaridades, mas ela tem tentáculos. Ela tem tentáculos e alguns outros membros. Já a Uzi e... já a Uzi, a Nori, a Eva e a Doll, elas provavelmente devem ter aquelas asas e aquela cauda. Mas por que isso? E deu pra perceber que ela poder... como é que fala? Assim, ela poderia controlar os robôs de desmonte. Então por que na batalha ela não fez isso? Ela simplesmente poderia ter só atirado. Ela poderia ter controlado eles. Ela não quis, como ela disse, ela tem muitos backups. Ela pode literalmente criar o que ela quiser de tantos robôs que ela já comeu, de tantos corações, de tantos núcleos. Ela pode literalmente fazer o que ela quiser. No entanto, que ela conseguiu criar braços, tentáculos gigantes que conseguiram atrair. Ela literalmente criou um buraco negro naquele lugar. Só que quando a Uzi comeu o núcleo do Solucionador Absoluto, praticamente todos os poderes foram para ela. Mas que impede que o próprio Solucionador Absoluto tomar conta do corpo da Uzi enquanto ela está inconsciente ou dormindo? Tem um ataque que só os robôs de desmonte mais eficientes têm, que conseguem apagar todos os robôs operários por um tempo, por um curto período. Se o Solucionador Absoluto tiver esse poder, ele pode usar. Na verdade, ele tem todos os poderes, já que ele também comeu corações desses drones, dos drones de combate. Ele também tem esses poderes. Isso significa que ele pode ter muito poder, muito mesmo. Inclusive, aquele robô do consultório, ele tem um rabo de uma faca. Aquele bebê foi construído por ela. Aquilo é muito legal, já que ela e aquele robô são novos, já que ela tem chifres que prende um monte de coisas que conseguem ajudar ela. E aquela cauda de faca também é muito legal. É muito top, já que ela é um personagem totalmente diferente, que ninguém esperava aparecer. E ela era amiga da Nori, a mãe da Uzi. Porque as próprias palavras dela, a verdadeira Nori, a verdadeira 002 tinha olhos amarelos. Ou seja, quem estava trabalhando com ela não era a Nori, era assim. O Solucionador Absoluto estava compactuando com aqueles robôs lá de baixo. E quando ela deixou eles pra morrer, ela literalmente sumiu. Bom, pessoal, o vídeo tá acabando, então espero que tenham gostado. Espero realmente que tenham gostado.
O vídeo demorou muito pra fazer, demorou muito pra até editar algumas partes. Mas é isso, então falou.